Queridos irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para trazer mais um estudo da Palavra de Deus e desta vez nós vamos tratar da doutrina da volta de Jesus no tema do arrebatamento da igreja. Você acredita que o arrebatamento vai ser pré-tribulacionista, meso ou midi-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Em que você acredita? Nós vamos trazer aqui as três possibilidades, porque é possibilidades, e os argumentos que se baseiam nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, para iluminar o nosso entendimento e levar-nos a um conhecimento mais profundo e, portanto, uma meditação mais clara sobre a doutrina do arrebatamento da igreja. Eu sou o pastor Oliveira, com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo aqui para você. Estamos de volta e vamos prosseguir aqui com o nosso estudo, transmitindo para os irmãos aquilo que a experiência pastoral me proporcionou durante todo o período de estudo da Palavra de Deus e descobrir em que ponto nós podemos evoluir no conhecimento da verdade, no conhecimento da revelação divina, que pode trazer para nós um benefício espiritual e o qual nós queremos compartilhar com os nossos amados irmãos aqui. É muito grande o campo dos debates nesta área. Existem muitas correntes teológicas que levam a diversas interpretações, mas a melhor de todas está dentro das Escrituras Sagradas, e como eu disse no princípio aqui, são possibilidades de que isso aconteça durante o período da grande tribulação, ou na primeira fase, ou pré-tribulacionismo, ou no meio da grande tribulação, que seria o meso ou midi-tribulacionismo. A intenção aqui não é disputa de conhecimento, mas sim exposição de conhecimento. Examinamos então a promessa do Senhor Jesus. Em João 14, versículo 18, o Senhor Jesus está dizendo assim: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Nós temos aqui uma coisa muito forte: voltarei para vós. Ele prometeu que voltaria. Então, essa é a doutrina. A questão é a seguinte: na maior das discussões, aconteça o acaloramento que acontecer e as opiniões vão se divergir. E com que nós devemos ficar? Devemos ficar com a palavra de Deus, com as Escrituras, com a doutrina que o Senhor Jesus está dando através da Bíblia Sagrada para a sua igreja. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. João 14, versículo 18. Porém, os apóstolos do Senhor Jesus, como foi o caso do apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 52, o apóstolo Paulo ensina a seguinte doutrina: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos fazer aqui uma reflexão, usando essas passagens bíblicas para a nossa orientação. Vamos prosseguir aqui um pouco mais. O arrebatamento é um mistério. O apóstolo Paulo, ele está ensinando na 1 de Coríntios, agora no mesmo capítulo 15, verso 51, ele está dizendo assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui nós temos uma figura de linguagem, que nos mostra a morte como um sono, não é verdade?
e o arrebatamento como um mistério. Uma coisa, o que é o mistério? O mistério é algo que você não pode afirmar categoricamente que vai ser assim, ou dessa maneira, ou daquela. Você não tem como você dar bater o martelo sobre esse ensinamento, devido ao fato que se trata da escatologia. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. É o ensinamento da palavra de Deus que trata das últimas coisas, as coisas que vão ainda acontecer para que nós venhamos a entender. Então, eis que aqui vos digo mistério. Na verdade, nem todos morreremos, ou seja, mas todos nós seremos transformados. No momento daquilo que ele está ensinando aqui, ele está dizendo que no momento do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tal e qual na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, 15, 16 e 17, ele está falando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, né? Receberemos um corpo glorificado, como o corpo que o Senhor Jesus ressuscitou. Como ele recebeu um novo corpo, também nós receberemos um novo corpo. A vida, o mistério, né, como sendo o arrebatamento da igreja, a passagem desse corpo mortal para um corpo cheio de vida, cheio de vigor, quer dizer, uma transformação. E vemos também aqui a questão, vemos a morte como um sono. Tá? Então vamos aqui agora prosseguir. A igreja também é um mistério. Essa palavra mistério vai aparecer aí em vários lugares no ensinamento da doutrina da volta de Jesus, quando o Espírito Santo leva os seus servos apóstolos a ensinar a igreja de que modo isso viria a acontecer. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual ele ordenou antes dos séculos para a nossa glória. E isto é para a igreja, a glória da igreja. Glória da igreja. Não é para a nossa glória, que é a glória da igreja. Quando a igreja fosse glorificada, fosse todos transformados e para ir ao encontro do Senhor. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, nós estamos vendo aqui, né, um argumento, nós temos aqui um argumento pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, porque aqui em Apocalipse 13, verso 7, tem uma declaração a seguinte: os santos serão vencidos pelo exército do anticristo. É o que estão tentando dizer aqui. Olha aqui o que a palavra de Deus fala no capítulo 13, verso 7 do livro do Apocalipse, para a confissão de pós-tribulacionista. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Olha o que diz Apocalipse, diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Andando um pouco mais aqui adiante, ainda os pós-tribulacionistas, eles ainda acreditam, essa corrente teológica do arrebatamento da igreja, acredita também na passagem de Daniel, capítulo 7, versículo 19, do 19 ao 21. Apocalipse, Daniel 7, 19 ao 21. E também a respeito dos 10 chifres que tinha cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olho e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. E eu olhava, e eis que
este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Daniel capítulo 7, 19 ao 21. Então, esse aqui é o argumento dos pós-tribulacionistas, porque acreditam que estes santos sejam a igreja. Mas eu pergunto, será? Será que esse santo que estão aqui no livro de Apocalipse é mesmo a igreja? Existe alguma outra possibilidade de não ser a igreja? Bom, vamos então prosseguir com a nossa meditação e entender isso. Eu quero aqui colocar um contraponto, um contra-argumento ao pós-tribulacionismo, mostrando também outras partes das Escrituras que se referem à nação de Israel e à cidade santa como sendo o local desse combate, o local dessa guerra, o local desse conflito. Então, vamos ver aqui então esse contra-argumento, né, para a gente ver que conclusão podemos tirar. Aqui eu tenho Apocalipse 20, versículo 9, onde está escrito assim: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então veja que aqui não está tratando da igreja, porque a igreja está espalhada em toda a terra, em nações, povos, tribos e língua. Tá? A igreja está espalhada no mundo todo, não está aqui no arraial dos santos. Então, quando a palavra refere-se aos santos, está se referindo ao remanescente, aqueles que estão na cidade amada, onde vai descer fogo do céu e vai consumir o exército do anticristo e vai ser destruído todo o seu poder. Apocalipse 20, versículo 9. Onde está hoje o arraial dos santos? Nós vamos perguntar. Onde está o arraial dos santos? Qual é a cidade amada? Não precisa muito esforço para entender isso. No Salmo capítulo 87, verso de 1 ao 3, nós podemos ler assim, ó: o seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisa gloriosa se dizem de ti, ó cidade de Deus. À medida em que nós vamos refletindo sobre o que nós estamos aqui estudando, nós vamos entendendo que esse santo contra os quais a besta fez guerra não é necessariamente a igreja, tá? Salvo ser o remanescente que não subiu no arrebatamento, que ficou, estará na terra militando juntamente com a nação de Israel, depois que se converte, estão servindo a Deus, santificando suas vidas, depois que entenderam que a igreja subiu e que verdadeiramente a palavra de Deus se cumpriu. Então, muita gente vai ser alcançada para Cristo, vai ser alcançada para a fé, né? E serão chamados santos também, mas não necessariamente a igreja. Porque, segundo o meu entendimento, a igreja ela é separada. Ela é separada do resto do mundo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então, nesse casamento, essa grande festa, essa bodas que vai ter, né, que será celebrada, como está escrito no Evangelho, o rei celebrou as bodas do seu filho, essa festa haverá o noivo, a noiva e os convidados. Então, esses convidados são aquele remanescente que ficou e foram levados depois, vão fazer parte do reino, né, mas não no arrebatamento. Vão fazer parte do reino através do sacrifício de sua vida, do derramamento do seu sangue, conforme Apocalipse 3, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida.
Mas nós vamos prosseguir ainda aqui e continuamos insistindo nessa questão. Se os santos que sofrerão a guerra da besta por a igreja, então, nesses termos, ela passará pela grande tribulação. Se os santos que sofrerão a guerra da besta por Israel e a cidade santa, então a igreja não passará pela grande tribulação. Então, acontecendo esta possibilidade de o pós-tribulacionismo perder a força mediante as passagens bíblicas, que ainda vou ler aqui, então a igreja poderá ser arrebatada durante os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui vendo este vídeo que não tem como você estabelecer uma palavra, uma doutrina, um ensinamento sobre aquilo que está escrito. O que nós podemos fazer é entender, nos esforçar, orar, buscar a Deus, buscar a Yeshua de Nazaré, a Jesus, para sabermos, né, o que ele quer da nossa vida nesse momento da história da igreja, o que é necessário nós fazermos. Tem certeza que lendo a Bíblia você vai saber disso. A igreja do Senhor está na terra para evangelizar o mundo. Ponto final. A igreja está aqui para evangelizar o mundo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Meus queridos, a palavra de Deus é maravilhosa, mas nós precisamos ler a palavra e permitir que ela fale por si própria. Vamos ver agora um argumento pré ou meso-tribulacionista, né? Agora vamos trabalhar essas duas coisas junto. A possibilidade de ser arrebatada à igreja antes como uma grande massa, né? A maioria dos teólogos, principalmente da linha pentecostal, né? Acreditam que a igreja, o arrebatamento da igreja vai marcar o início da grande tribulação. No momento em que a igreja sai da terra, então aí o mundo se desorganiza. Por quê? Porque milhões de milhões de pessoas vão desaparecer na face da terra, a mídia, as autoridades vão enlouquecer, procurando explicação, procurando um meio de organizar essa bagunça que ficou. Então, aí, isso é que na visão de muitos, é o que vai marcar o início da grande tribulação. Todo o sofrimento que nós estamos passando agora, tanto as igrejas perseguidas, e como também os países onde a igreja é discriminada, toda a dor, toda a angústia que estamos passando agora é o princípio de dores do qual Jesus falou, que haverá guerra, rumores de guerra. Nós estamos vendo isso acontecer, está acontecendo em todos os lugares. Nós temos agora, atualmente, guerras políticas, guerras ideológicas e guerras bélicas. Estamos agora presenciando, né, um cessar-fogo entre Israel e Irã, mas nós sabemos que isso aí não acabou, que isso ainda vai continuar, porque haverá rumores de guerra, nós estamos vendo os países ameaçando um ao outro, né? Todo mundo fazendo isso em busca de segurança, né? Vamos fazer isso para que ninguém venha trabalhar no enriquecimento de urânio para produzir bomba nuclear, para trazer a destruição do mundo. Então, acreditam que a guerra pode salvar o mundo de uma destruição absoluta, de uma destruição final.
Tudo isso aí está na palavra de Jesus, no Novo Testamento, Mateus 24, está escrito lá que é rumores de guerra, né? Nação contra nação, né? Guerra, terremoto, fome, peste, tudo isso está acontecendo no mundo. Então, vamos agora ver o argumento pré- ou mesotribulacionista. Vamos ver essas possibilidades aqui. A promessa de livramento feita à igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. É muito interessante isso. E sobre essa questão das 7 igrejas da Ásia, muitos acreditam que essas 7 igrejas escolhidas pelo Senhor Jesus para que estas profecias faladas a ela fosse realmente uma mensagem para a igreja através da história, desde aquela época, passando por nós aqui agora, até o último dia do final do arrebatamento da igreja. Há pessoas que acreditam nisso. Se isso for verdade, nós estamos agora vivendo a igreja de Laodiceia, a igreja do julgamento final. E essa palavra aqui foi escrita para a igreja de Filadélfia, que aponta para aqueles que são fiéis, para aqueles que são verdadeiros, para aqueles que são tementes a Deus, para aqueles que estão servindo a Deus com um coração sincero e levando a sério a sua fé, não abandonando a sua congregação, como muitos fazem, mas permanece ali, firmes, esperando o Senhor, adorando o Senhor, pregando a palavra do Senhor, educando suas famílias e ensinando o caminho do Senhor para as demais pessoas. Eu acredito que esta igreja de Filadélfia aponta para esse tipo de crente, esse crente verdadeiro, esse crente fiel. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, tem uma promessa aqui, né? Tem uma promessa aqui. No versículo 10 tem uma promessa aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Bom, tem umas coisas aqui que a gente tem que refletir. Precisamos refletir isso aqui. E a promessa é: eu te guardarei da hora da tentação, porque você guardou a minha palavra. Você honrou o meu nome. Então eu vou te guardar da hora da tentação. Seria isso aqui? Esse guardar da hora da tentação seria o arrebatamento? Porque o que vai ser essa hora da tentação? Nós sabemos que nos últimos 3 anos e meio, quando o pacto for rompido com Israel e o anticristo profanar o santuário de Deus, assentando-se no templo de Deus, querendo ser Deus, como tá escrito, acredito que nesse momento não vai mais haver uma liberdade de escolha se a pessoa quer receber a marca da besta, que é o número 666, tá? Ou se ela tem o direito de rejeitar. Me parece que nos 3 últimos anos e meio da grande tribulação, de acordo com as Escrituras, não haverá aqui oportunidade para a pessoa rejeitar. Será posto em xeque, ou seja, será testado a fé de muitos. Aqueles que for de Cristo entregarão suas vidas pela fé que confessam. Mas aqueles que não são de Cristo, eles vão rejeitar a fé, receber a marca para viver mais um pouco de tempo na terra. Depois, em outro vídeo, posso até fazer dizendo quanto tempo vai ser esse pouco de tempo. Mas não é muito tempo. Seria essa a hora da tentação? A hora em que as pessoas são tentadas a receber a marca, abandonar sua fé, e a promessa que eu te livrarei, te guardarei da hora da tentação. Então vamos entender isso. Será que esse te guardarei
seria: te arrebatarei, te tirarei da terra, para que você não passe por isso, porque você guardou minha palavra, porque você é a igreja do amor fraternal, você é a igreja de Filadélfia, você que tem pouca força, guardou a palavra da minha paciência. Bom, pense nisso. Tentados a receber a marca, está claro isso daí. Está claro isso daí. Vão receber a marca da besta todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês estão me entendendo? É importante que vocês tenham na mão lápis e papel e anote os versículos e vão à Bíblia e estude o que nela está escrito para que vocês tenham maior revelação de Deus. Nós vamos agora para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 2, no capítulo 2, do versículo 7 ao 8. É um pouco extenso isso aqui, mas é bom para contextualizar. Então, nós vamos ler o 7 e o 8, que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Bom, aqui Paulo está dizendo, naquela época, há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás, Paulo estava dizendo que o mistério da injustiça já estava operando no mundo e já estava operando na natureza humana, e que somente um resistia esta operação da injustiça. O Senhor Jesus ensina no Evangelho que quando o Espírito Santo chegasse para a igreja, ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo está fazendo essa obra de convencimento, está fazendo essa obra de quebrantamento no coração humano e resistindo, os demônios resistindo à operação do mal no mundo, que quer invadir a mente e a alma do homem. É o Espírito Santo, esse libertador que foi prometido, eu li lá no começo do nosso estudo, foi prometido: não vos deixarei órfão, eu enviarei para vocês um outro consolador. Tá? Então, tá aí. Ele está resistindo. Aí então o verso 8 diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Há muitos teólogos que acreditam que quando a igreja for retirada da terra, for arrebatada para o céu, o Espírito Santo irá com ela e não haverá mais o ministério do Espírito Santo nos cultos que for celebrado, porque o mundo vai voltar ao estado original e não terá mais a luz e o sal, conforme foi dito em Mateus capítulo 7. Vamos prosseguir aqui agora. Já estamos quase chegando perto de uma conclusão e a pergunta ainda permanece: quem são esses santos? Quem são esses santos? Já mostramos lá atrás, em uma tela lá atrás, já mostramos que estes santos podem perfeitamente ser a cidade amada, pode ser a nação de Israel, né? Pode ser verdadeiramente o povo de Israel, e também são chamados de santos, né? Os profetas, os patriarcas, os homens de doutrina, da descendência de Abraão, da descendência do povo de Israel, né? Tem muita gente que teme a Deus, que guarda os mandamentos de Deus, e não vou entrar nessa parte agora,
para não deturpar nosso estudo, mas vamos fixar aqui o Salmo 87, versículo 13, onde nós podemos ler: o seu fundamento está nos montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó, coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Aí, no Apocalipse 29, diz assim: o exército do anticristo subiu na largura da terra e cercou o arraial dos santos. Olha aí. Então, aqui nós temos a evidência de que há uma guerra cercando o arraial dos santos e a cidade amada. Quem é a cidade amada, amados irmãos? A cidade de Jerusalém. É onde está o povo de Deus, onde está o povo de Israel. Os escolhidos, descendentes de Abraão, o remanescente, aqueles que vão se converter nos últimos dias. Depois de cometer o último erro que vão cometer agora, por não ter recebido a Jesus como seu Messias, vão receber agora o antimachia, o anticristo, e vai se assentar no trono, querendo ser Deus, né? E Israel vai descobrir, com muita tristeza, com muita lágrima, com muito sofrimento, que erraram. Tá? Então, essa questão, esses santos que vão sofrer guerra por parte do anticristo, já está claro. Não é a igreja, porque a igreja recebeu a promessa de livramento. Sim, como você guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que virá para tentar todos que habitam na terra, sobre a face da terra. Mas tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, que está muito bom, muito claro aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 11, tem uma passagem aqui muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou ler do versículo 1 para a gente contextualizar. O texto diz assim: e foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Aí já dá para perceber que 42 meses é compreendido nas Escrituras como sendo 3 anos e meio, aproximadamente 3 anos e meio. Entendemos que esses 3 anos e meio aponta para o final da Grande Tribulação, o segundo período da Grande Tribulação. Os primeiros 3 anos e meio vão ser de uma falsa paz, como já foi dito no vídeo anterior, e os últimos 3 anos e meio é a dor profunda, é a grande tribulação propriamente dita. 42 meses. E prosseguindo no verso 3, e darei poder a minhas 2 testemunhas. E darei poder a minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçal que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes fizer mal, importa que assim seja morto. Estas, ou seja, as testemunhas, têm poder para fechar os céus, para que não chova nos dias da sua testemunha, nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra, lhes fará guerra
e as vencerás, e as matarás, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado. Bom, queridos, aqui nós não precisamos ir muito além para entender isso daqui. A guerra da besta aos santos está direcionada para a cidade de Jerusalém, para o arraial dos santos, para a cidade amada, onde esta guerra mata as duas testemunhas e está profetizando ali em Jerusalém durante o período da grande tribulação. Por que eu disse que é uma possibilidade? Eu disse que é uma possibilidade de que a igreja não passe pela grande tribulação, isto é, pelo pós-tribulacionismo, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Porque a promessa, toda a escritura volta para o livramento da igreja. Todas as promessas de dor e sofrimento voltam para Israel, para que Israel venha se converter a Deus. Então agora, propondo esse texto de Apocalipse 11, comparado com o livro de Salmos que já lemos, né, e os argumentos que já apresentamos de refutação ao pós-tribulacionismo, agora vamos firmar os nossos pés aqui, né, na palavra da verdade, no momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Porque a trombeta vai tocar, mas a igreja será arrebatada antes. Já dei aqui um estudo, aqui no meu canal, mostrando que a trombeta é para a igreja, né? E voz de arcanjo para Israel, e alarido para o mundo. E alarido é guerra, é combate, é conflito, né? Voz de arcanjo é para Israel, é o príncipe que luta, que peleja a favor daqueles que hão de ajudar a salvação na cidade, no povo de Deus, na cidade de Jerusalém, para os israelitas, né? E a trombeta é para a igreja. Então, ante a última trombeta. Ante a última trombeta. Uma coisa que é antes, né? Ou diante da última trombeta. Podemos entender que é diante da última trombeta? Não, está escrito ante a última trombeta. É assim que Paulo falou. Vamos acreditar nisso, vamos firmar nossos corações nisso. E a trombeta vai tocar, a igreja será arrebatada, e aí então começará o período de grande aflição na terra, a desorganização da sociedade, tá? A terra será demograficamente confusa, até que venha de novo novos recenseamentos, nova contagem de pessoas em cada país para saber quantos habitantes agora tem na Terra, mediante o desaparecimento em massa de grande número de pessoas que subirão no arrebatamento da igreja. Então, se você perguntar para mim, em que você acredita? Eu acredito no mistério que Paulo falou. Eis que vos digo o mistério. No momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, a igreja será arrebatada. Isso jamais no meio do último período, porque nada favorece esse arrebatamento pós-tribulacionista. Ou pré-tribulacionista, ou exagerando no midi-tribulacionismo. Tá? Então, queridos irmãos, haverá aflição, haverá perseguição? Sim, haverá. Mas haverá livramento segundo o que está escrito na palavra de Deus. Como você guardou a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que virá para tentar todos aqueles que estão habitando na terra. Amém? Deus abençoe a todos nós. Nós estamos aqui
finalmente agora para entender que Israel aceitará o anticristo como seu Messias, e ele vai quebrar, ele vai fazer um pacto por 7 anos, mas no meio dos 7 anos, que é 3 anos e meio, ele vai quebrar esse pacto. Então, antes dele quebrar esse pacto, a igreja vai sair da terra. Isto é um fato. Isso está revelado nas Escrituras. É nisso que eu acredito. Antes do anticristo quebrar o pacto, a igreja vai sair da terra. Em nome do Senhor Jesus. Por que ele é chamado anti-Machia? Porque ele é o que vem antes do Machia. O Machia de Israel, né? O Machia da igreja, o Messias da igreja, o Salvador da igreja. Ele virá, o anticristo virá na frente dele para fazer ao mundo, convencer o mundo de que ele é o Cristo. Tá? Então o Senhor Jesus fala no capítulo, no Evangelho de São João, o Senhor Jesus fala, e aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem veio aqui cumpriu a Torá, cumpriu todos os mandamentos e rendeu a vida na cruz do Calvário para morrer, para salvar a igreja. Esse entrou pela porta. Agora, aquele que não entra pela porta, mas salta por outro lugar, é ladrão e salteador. Esse ladrão e salteador é o anticristo, que vai vir para roubar as almas e vai vir para roubar o direito do Messias em Jerusalém. Confirmando para você que fez essa pergunta, em que eu acredito que a igreja será arrebatada no pré-tribulacionismo. Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, permaneça nos nossos corações e você leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, ensinando as Escrituras nesses tempos finais.